No Show da Tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar empresas e ideias. Estamos de volta com o Show da Tarde e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da saúde. Nós estamos aqui com a enfermeira Patrícia, que tem uma longa trajetória na área da saúde pública, trabalhou muito tempo no SUS, lá em São Paulo, depois fez uma pós-graduação e, através da sua experiência, ela chega na aromoterapia. A Patrícia vai nos explicar um pouco o que é aromoterapia, para que serve, como é que marca a hora e como é que ela chegou nisso. Boa tarde, Patrícia. É um prazer muito grande ter você aqui no Show da Tarde. Eu queria começar um pouquinho com a sua história. É verdade que você descobre a aromaterapia por um problema de estresse funcional de trabalho seu? Boa tarde, Rogério. Boa tarde. Isso mesmo. Como você disse, né, eu trabalhei 23 anos na área da saúde, né, no SUS, como enfermeira, como gestora. E durante esse processo de trabalho, eu desenvolvi um burnout, né, que é um estresse que vem do trabalho, que vem da minha longa jornada de trabalho, né, eram horas exaustivas, trabalhando na assistência, na gestão. E aí, em 2023, eu fiquei muito doente, né? Cheguei a ficar internada por um estresse, né? Perdi a visão por mais ou menos 72 horas, foi extremamente complicado. E durante esse meu processo de reabilitação, eu tinha uma amiga que já era terapeuta, Fabiola Rezende, e essa amiga, ela trouxe a aromaterapia para também ser uma coadjuvante junto com os medicamentos. E dali foi surgindo o interesse específico pela aromaterapia, né? Eu já tinha formação tanto pela UFSC, né, a nossa Universidade Federal aqui de Santa Catarina, como pela Casa da Terra, também em São Paulo, com práticas integrativas, mas nunca tinha ficado tão perto da aromaterapia. E foi aí que eu tive meu primeiro contato, né, com uma experiência pessoal na aromaterapia. Então, é assim, a Patrícia, enfermeira, trabalhando no SUS em São Paulo, isso aqui já é uma loucura, lá deve ser maior ainda, entra numa doença do trabalho que chama burnout, quase está na depressão, tem uma amiga que ajuda ela no período de recuperação com aromaterapia e faz da sua experiência, junto com o seu conhecimento, o desenvolvimento de uma técnica específica da aromaterapia. Então, é uma profissional que se recupera com um tratamento do qual ela aperfeiçoa. Que tipo de tratamento é esse específico que você utiliza hoje na aromaterapia? Então, quando eu vi esse trabalho da aromaterapia, eu comecei a estudar, né, comecei a ver como ela era realmente utilizada, né, para ter esses resultados da aromaterapia. Fui atrás de pesquisas, né, eu venho de uma formação que eu gosto muito de evidências científicas, né, então eu fui buscando em todas as plataformas de estudo. E aí eu resolvi que eu queria criar um método diferente, né? Como eu tenho essa formação de saúde da família, esse acolhimento, essa humanização, eu queria trazer um método diferente, individualizado. Hoje em dia as pessoas compram em farmácias, em lojas de especialidades, os seus aromas, né? E aí você chega lá, você pode pedir uma lavanda, você pode pedir um Tree of Tree, que as pessoas estão mais acostumadas a usar, que é um olhinho essencial que vem de plantas, né, flores e plantas. E eu queria que cada pessoa tivesse realmente o seu próprio óleo essencial. Como? Cuidando individualmente das pessoas. Então, eu criei um método que hoje eu chamo de método Telo. Fiz a divisão dele em 3 fases, porque eu preciso dar alta para esse meu interagente, que é como a gente chama o paciente, né? E para atender esse indivíduo, fazendo uma anamnese, e nessa anamnese, o que eu faço? Ele me conta um pouquinho da história dele.
para a gente tentar agir na raiz do problema, né? Por que ele chegou ali? Nem sempre o estresse dele vem do trabalho. Às vezes vem de um relacionamento familiar, um relacionamento matrimonial, um relacionamento com os filhos, alguma coisa que acontece em casa, na faculdade, né, em algum lugar. Então, a gente tenta entender a causa raiz para trabalhar o indivíduo. Então, é aquilo, nem sempre o meu estresse é igual ao seu, Rogério, por exemplo. Então, a gente atendendo o indivíduo ali, com o problema dele, eu consigo fazer o que a gente chama de blend. O blend são misturas de óleos, né, pensado naquela pessoa, naquele problema, naquele momento. O método é dividido em 3 fases, né? Eu chamei de fase 1, que é o Serena. O Serena é o começo do programa, e aí a pessoa usa esse óleo. Tem o óleo, vou pegar aqui para vocês verem, tem o óleo menorzinho, que geralmente eu indico para ser usado à noite, antes de dormir. E aí nós temos também o de dia, que a pessoa usa, é um rolãozinho, tá? Que ela vai passar no braço, atrás da orelha, na nuca. O de noite eu passo nesses mesmos lugares e na sola dos pés, tá? Normalmente ela usa por 4 semanas, e aí sempre dando suporte, avaliação, feedbacks. Tá? Ela pode me chamar no WhatsApp, me chamar para conversar, e a gente vai analisando o que está acontecendo, qual foi o resultado dela diante do uso do óleo, até ela passar para a fase 2, que eu chamo de equilíbrio. É uma fase que eu posso já regular tanto a questão emocional, quanto uma questão mais hormonal, diminuir um pouco os óleos ou aumentar, caso seja necessário, colocar um óleo um pouco mais potente, né? E a terceira fase, que é a fase do reestrutura, que é o quê? A fase do reestrutura era uma fase já pensando em dar alta, pensando que a pessoa já tem autonomia para cuidar de si mesma. E, nesse processo, eu trabalho também a questão da respiração, a questão da higiene do sono, né? A gente orienta as pessoas que, antes de dormir, tem que apagar a luz, ficar no escurinho, fazer uma leitura de livro, sair das telas, fazer todo um contexto para se preparar para dormir, né? Não comer e já ir deitar, né? Para que ela consiga ter eficiência também nos olhos. Muito bem. E quanto tempo leva esse tratamento, ou depende de interagente para interagente, depende do trauma? Pode ser também um trauma de infância, por exemplo, ou tem que ser só algo relacionado a atividades atuais do trabalho? Como é que se dá essa dinâmica? Não, ela não tem um prazo certo, né? A pessoa geralmente traz o problema e aí eu estudo quanto tempo, mais ou menos, ela vai ficar. Algumas vezes a gente precisa fazer correções. E aí, no meio do caminho, a gente vai trocando. Os traumas, eles podem ser qualquer um, né? Pode ser alguma coisa que aconteceu lá na infância, pode ser alguma coisa de agora. Lembrando também, Rogério, que os óleos essenciais, ele tem uma gama de utilidades, né? Eles servem para cicatrizações, eles servem para a pele, eles servem para o cabelo, eles servem para a unha, né? O meu foco na aromaterapia foi mais pensando em emoções, mas os óleos essenciais têm uma gama assim, de utilidades, né? Como eu disse, micose de unha, queda de cabelo, cicatrização, manchas de pele. A gente que mora aqui na praia litoral, ele também ajuda a melhorar essas manchas. O meu foco ficou mais para questões de traumas mesmo. Perfeito. Nós já estamos nos encaminhando para o encerramento do nosso programa, e eu queria assim que você nos falasse um pouquinho a diferença que tem entre aromaterapia e floral, e já encaminha para um recado final para os nossos telespectadores. A aromaterapia, né, é tirado a extração do óleo das plantas, das flores, né, para você poder fazer esses rolões, por exemplo, né, existem outras formas também, existem os inaladores pessoais, existem várias formas de você usar o óleo na aromaterapia. O floral, as pessoas já tiram o que elas chamam de vibração da flor, né? Ela pode fazer o jeito de extrair. Então, ela colocado algumas flores em água, deixa ali um tempo. Então, ela tira um pouco daquela vibração da flor para fazer um tratamento.
Mas o que eu queria deixar aqui de recado, Rogério, o seguinte, que as pessoas não passem pelo que eu passei. Se cuidem antes, previna. O nosso corpo, ele fala, ele traz as dores, as emoções, e a gente muitas vezes deixa de se cuidar. Vai deixando, vai passando. Então, se cuidem de uma forma natural, que teremos resultados efetivos. Eu agradeço muito à doutora Patrícia, espero que vocês, caso necessitem, a procurem, e com certeza é mais um auxílio que tem para o seu bem viver, o seu bem-estar, e o Show da Tarde volta já. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos te